quem lhes fala aqui, professor Marcelo Sampaio. Vamos dar continuidade, vamos dar sequência à correção da prova do CFS 2021.2, isto é, a prova de quem fez a segunda prova de 2020 da prova do CFS da EAR e que vai ingressar na segunda turma de 2021. Corrigimos as questões de 1 a 4, inclusive interpretação textual, e agora vamos continuar olhando para as questões de gramática e ver se aparece algum outro texto para analisarmos. Vem comigo, olha só. Questão de número 5, ainda sobre a música do Adoniran Barbosa, Trem das 11. Olha só, sobre o título da canção de Adoniran Barbosa, é correto o que se afirma em... Vamos lá, gente, vamos lá. Trem das 11, vamos colocar aqui, né, para que você consiga entender. Observe, trem das 11. Trem é um substantivo, né? Um substantivo concreto, substantivo comum. Trem é um substantivo. Trem é um substantivo, o nome que se dá a determinado meio de transporte. Então, substantivo. Observa comigo. É um trem qualquer? Não, é o trem das 11. Existe o trem das 9, o trem das 4, o trem das 5, mas é o trem das 11, especificamente. Das 11 está aqui como se estivesse qualificando, como se estivesse especificando, como se estivesse determinando que trem é esse? Não é o trem qualquer, é o trem das 11. Aqui eu escrevi, né? Qualificando, especificando e determinando. Quem qualifica, quem especifica na língua portuguesa é o adjetivo. Então essa qualificação, essa qualidade aqui, a gente vai chamar de adjetivo. Só que, gente, esse das 11, ele tem duas palavras qualificando. Quando eu tenho duas ou mais palavras exercendo função de uma classe gramatical, em vez de a gente chamar de adjetivo, a gente só vai acrescentar antes locução. Então vai ser o que a gente vai chamar de locução adjetiva. E aí veja, existe uma regra sintática que diz que quando a locução adjetiva vem pertinho do substantivo, do jeito que está aqui, bonitinha, do lado do substantivo, vai ser o que nós chamamos na sintaxe de adjunto adnominal. Vou te dar outro bizu para você matar? Vou. Todo termo preposicionado que funcionar para um substantivo concreto será chamado também de adjunto adnominal. Mas, Marcelo, é adjunto adnominal ou locução adjetiva? Os dois. Só que do ponto de vista morfológico, é locução adjetiva, classe gramatical. E do ponto de vista sintático, é um adjunto adnominal. Tranquilo? Vamos para a questão, então. A expressão das 11, de natureza numeral, ok, 11 é um numeral, é modificadora adverbial. Gente, adverbial trabalha para o verbo e não para o nome. Então é um modificador não adverbial, e sim adnominal. Olha o nome dele, adjunto adnominal. Trabalha para o nome, trem é substantivo, não é verbo. Então não trabalha para o verbo, não pode ser adverbial, letra A, morreu pra gente. A expressão, letra B, a expressão das 11, de natureza adverbial, deu mole de novo. Adverbial é quem trabalha para o verbo, não é quem trabalha para o substantivo. Quem trabalha para o verbo é adverbial, quem trabalha para o nome, para o substantivo, é adnominal. Show? Letra B dançou. A expressão das 11, de natureza substantiva, gente, vamos lá. Entenda, das 11, trabalha para um substantivo. Trabalha para o substantivo trem, tá? Só que das 11 não tem natureza substantiva, pelo contrário, ele tem uma natureza de adjetivo. Não está aqui para nomear, está aqui para qualificar que trem é esse. Percebe? Então letra C também morre, a natureza não é de substantivo.
Gabarito, letra D. A expressão das 11, de natureza adjetiva, modifica o substantivo trem. Não é um trem qualquer, é o trem das 11, não é o das 9, o das 4, das 8, é das 11. Traz uma ideia de restrição, de qualificação, de especificação. E quem qualifica, quem especifica, quem determina, quem define é o adjetivo. Como são duas palavras, a gente chama de locução adjetiva. Então tem natureza adjetiva e chamamos de adjunto adnominal por estar ligado a um substantivo concreto. Legal? Show? Vamos lá. Gabarito, então, letra D, que afirma o seguinte: a expressão das 11, de natureza adjetiva, show de bola, modifica o substantivo trem. Legal. Não necessariamente conferindo-lhe uma noção de quantidade. Por que não, galera? Por que não necessariamente conferindo-lhe? Porque aqui eu não estou dizendo que existem 11 trens. Eu estou dizendo que é o trem das 11 horas. Não é o trem das 9 horas, não é o trem das 8 horas, é o trem das 11 horas. Então eu não estou quantificando o substantivo. Eu não estou dizendo 13 trens, 11 trens, 10 trens. Eu estou dizendo que não é um trem qualquer, é um trem específico, é o trem das 11. Locução adjetiva, adjunto adnominal, gabarito, letra D. Show? Vamos para a próxima questão, questão que tem aí um soneto também para que nós vejamos. Vamos ler. Soneto à Lua, Augusto Frederico Schmidt. Vamos lá. Vens chegando de longe, tão cansada, tão frágil e tão pálida vens vindo, que pareces, ó doce lua amiga, vir impelida pelo vento leve, pelo vento gentil que está soprando. Tu pareces tangida, como um barco com as suas louras velas enfunadas, e vens a navegar nos altos mares, atravessando campos e cidades. Quantas artes e sortes não fizeste, ó triste lua dos enamorados, quantas flores e virgens distraídas não seduziste para a estranha viagem, por esse mar de amor cheio de abismos. E aí no fim, nós temos um vocabulário a fim de que você saiba o significado de determinadas palavras. Enfunadas é infladas, né? Infladas, por exemplo, o balão inflável, o balão que está inflado, o balão que está enfunado. Então, enfunadas é inflado. Impelida é empurrada, tá? Ela foi impelida a dar seu depoimento, ela foi empurrada, ela foi obrigada a dar seu depoimento. E tangida, vem do verbo tanger, quer dizer tocada, porque tanger quer dizer tocar. Show? Vamos para a questão então. Questão de número 6 vai falar do texto, interpretação textual. Vamos lá. Letra A. Há uma lógica de aproximação entre a lua e os enamorados, em que ambos, atravessando campos e cidades, avistam flores e virgens distraídas. Vamos fazer a leitura de novo agora com calma, ó. Ele está falando na letra A que há aqui a relação, a aproximação da lua e dos enamorados. E que ambos, a lua e os enamorados, avistam as flores e as virgens. Vamos ver. Vem chegando. Vem chegando. Esse vem já está na segunda pessoa do plural, né? Tu vens chegando. De longe, tão cansada, tão frágil, tão pálida, vens vindo. Que pareces, ó doce lua amiga. Vocativo, eu estou falando com a lua. Por isso que cansada, pálida, feminino. A lua, feminino. Vir impelida pelo vento leve, pelo vento gentil que está soprando. Tu pareces tocada, tangida, como um barco, com as suas louras velas enfunadas, e vens a navegar nos altos mares, atravessando campos e cidades. Quantas artes e sortes não fizeste, ó triste lua dos enamorados? Quantas flores e virgens distraídas não seduziste para a estranha viagem, por esse mar de amor cheio de abismo? Gente, é a lua dos enamorados, né? A lua, não é uma lua qualquer, é a lua dos enamorados. A lua que pertence aos enamorados. Ideia de posse é adjunto adnominal. Mas perceba, o dos enamorados está ali qualificando, assim como na questão anterior, das 11 qualificava o trem, tudo bem? Dos enamorados qualifica a lua. Mas quem está vindo desde o início do poema, desde o início do trecho,
é a lua, sozinha. Tá? Tu vens pálida, tu vens aqui tangida, tu vens cansada. Na letra A ele fala que há uma lógica de aproximação entre a lua e os enamorados. Ambos atravessam campos e cidades. Não são ambos não, gente. Olha o que diz o texto. E vens a navegar nos altos mares. Quem vem? Tu, a lua, que a gente falou aqui no vocativo. E vens a navegar nos altos mares, atravessando campos e cidades. A lua, e não os enamorados. Então o erro é dizer que há uma aproximação entre a lua e os enamorados e que os dois atravessam os campos e as cidades e os dois avistam flores e virgens distraídas. Sendo que dos enamorados só foi para qualificar a lua. Não disse que a lua estava acompanhado também dos enamorados, percebe? Então a letra A é falsa. Não pode ser o nosso gabarito. Show? Olha B. A comparação da lua com embarcação, que, navegando em um mar cheio de abismos, seduz virgens distraídas para a estranha viagem. Vamos dar uma olhada no texto. Comparação da lua com embarcação. Vamos ver. Ó, seguinte, olha o que ele faz aqui. Tu pareces tocada como um barco e como é de comparação. Olha a análise textual que a gente está fazendo. Então, de fato, ele está comparando a lua com quem ele está falando aqui. Ó, doce lua amiga, que ela parece um barco. E com as suas louras velas infladas, né, como se a lua tivesse também velas, vens a navegar nos altos mares, atravessando campos e cidades, quantas artes e sortes não fizeste. Ó triste lua dos enamorados, quantas flores e virgens distraídas não seduziste para a estranha viagem. E aqui, gente, quando ele fala de estranha viagem, ele novamente está falando do barco, né? Porque para fazer viagem não faz a lua a viagem, né? Faz o barco, por esse mar de amor. E mais uma vez, quando ele pega o mar, ele reforça a comparação, a metáfora feita com o barco. Então, de fato, é correto dizer que há comparação da lua com uma embarcação, que, navegando em um mar cheio de abismos, seduz virgens distraídas para a estranha viagem. Mar, viagem, tudo isso faz alusão à lua, que foi comparada com uma embarcação. Gabarito, letra B. Mas não é porque eu achei o gabarito que eu vou desistir de olhar para as outras alternativas. Olha só. Há menção de valores pessoais atribuídos à lua, que se sente triste por estar constantemente enamorada. Gente, ele confundiu tudo aí, né? Ele aproveitou que tinha namorado e ele botou enamorado lá. Aproveitou que havia triste e botou triste. Mas olha só. O soneto diz que ela chega cansada, frágil e pálida. Vens vindo que pareces, ó doce lua amiga, vir impelido pelo vento leve. Pelo vento gentil que está soprando, tu pareces tangida como um barco, com as suas louras velas enfunadas, e vens a navegar nos altos mares, atravessando campos e cidades, quantas artes e sortes não fizeste. Ó lua dos enamorados. De novo, não é a lua que está enamorada, é porque a lua brilha para os enamorados, né? Não é uma lua qualquer, é a lua deles, né? Da qual eles fazem uso. Mas não é a lua que está apaixonada, que está enamorada. Quantas flores e virgens distraídas não seduziste para a estranha viagem por esse mar de amor, cheio de abismos. Em nenhum momento ele fala que a lua está triste. Ele fala que ela está... Ele usa aqui dois adjetivos. Ele usa cansada e pálida, mas triste ele não usa. E também ela não está enamorada. Ela está, na verdade, ela pertence aos enamorados. Os enamorados fazem uso dela, porque quando estão apaixonados, né, enamorados, apaixonados, eles se inspiram na lua, eles estão abaixo da lua. Mas não é a lua que está apaixonada, percebe? Então este é o erro da letra C, não pode ser o nosso gabarito. Olha D, há conflitos internos no soneto à lua, revelados pelo embate. Embate significaria ali uma disputa entre a flor e a virgem. Gente, olha o que ele diz. Quantas flores e virgens distraídas não seduziste para a estranha viagem? Então ele fala que a lua seduziu virgens e seduziu flores. Mas não há uma guerra, um embate, qualquer tipo de guerra entre a flor e entre as virgens. Então o que fala na letra D é totalmente incoerente também. Gabarito, letra
B de bola. Show? Tudo bem? Olha então para a questão de número 7. Com relação às figuras de linguagem presentes no soneto à Lua, assinale a alternativa que apresenta uma exemplificação correta. Olha só, galera. Vamos lá. Eufemismo por esse mar de amor, cheio de abismos. Gente, eufemismo é quando a gente quer suavizar alguma coisa. Então, por exemplo, você não vai falar que o filho de alguém é vagabundo. Você vai falar que o filho dele não é muito dado ao trabalho. Você não vai chegar para alguém e falar que seu pai e sua mãe morreram. Não. Seu pai e sua mãe estão em um lugar muito melhor que o nosso. Descansam em paz. É uma forma de dar uma notícia menos trágica. Tudo bem? Então, em nenhum momento aqui eu precisei suavizar nada. Por esse mar de amor cheio de abismos. É como se o amor tivesse sendo comparado aqui ao mar. Não é um mar qualquer, é um mar de amor. E é um mar cheio de abismo. Tá? Assim como o amor também seria cheio de abismos. Temos, na verdade, uma comparação e não um eufemismo. Tá? Temos uma metáfora aí. Comparando o mar ao amor. O mar, assim como o amor, seria cheio de abismos. Não há suavização. Olha B. Quantas artes e sortes não fizeste? Fizeste artes, a lua fez, lembra? E a lua fez sortes. Beleza? E aí vamos lá, galera. O que acontece? Esse fizeste, ele está falando com tu. Tu não fizeste. E o tempo inteiro no texto, se a gente voltar, ó, desde o início, tu vem chegando de tão longe, tão cansada. Tu quem? A lua. E se eu estou dizendo que a lua é quem? Aqui na questão. É quem faz arte, faz sorte. Eu estou tentando atribuir uma característica do ser humano a um ente inanimado que é a lua. A lua não pode fazer arte. Como é que a lua vai pintar? Como é que a lua vai desenhar? Então eu estou fazendo uma atribuição humana a um ser inanimado. O nome disso é personificação ou prosopopeia. Os dois nomes estão corretos. Portanto, gabarito letra B de bola. Show? Olha a letra C. Que pareces, ó doce lua amiga. Gente, se eu estou chamando a lua de doce, eu estou de novo atribuindo uma ação ou uma característica humana, animada, a um ser inanimado. Então isso aí está mais para personificação do que para antítese, porque antítese é quando eu tenho antônimos. Então o que é antítese? É quando eu tenho lá a música do Dorival Caymmi, eu guardo em mim um Deus, um louco, um santo, um bem e um mal. Show? Um bem e um mal. Quando eu tenho, por exemplo, Renato Russo dizendo que eu já estou cheio de me sentir vazio. Cheio e vazio. A guerra começa por onde deveria ter se iniciado a paz. Guerra e paz. Antônimos, antítese. Beleza? E na letra B, não pode ser C então, que não tem antônimos. E na letra C, hipérbole é um exagero. E aqui nós não temos nada de exagero. Pelo contrário, vindo impelida pelo vento leve. Show? Então não há um exagero. Hipérbole seria, há um mundo dentro de um livro. Chorarei sangue se você for embora. Né? Uma coisa muito romântica, uma coisa muito enamorada, muito apaixonada e muito exagerada, de modo que foge à realidade. Aqui, vir impelida, a lua ser tocada, ser empurrada pelo vento leve, está mais para uma personificação também. Haja vista o vento não poder empurrar, não poder motivar, não poder impelir. Então, gabarito letra B de bola. A lua não faz sorte, não faz arte. Quando eu tento atribuir uma ação, uma característica humana a um ente inanimado, eu me deparo com a personificação ou com a prosopopeia. Tudo bem? Beleza? Aprendeu então que eufemismo é dar uma notícia ruim de uma outra forma, suavizar. Prosopopeia é quando um ser inanimado pratica uma ação ou recebe determinada característica que é humana. Antítese é quando eu uso antônimos, guerra e paz, vazio, cheio.
Hipérbole é quando eu tenho um exagero, algo que foge à realidade. Gabarito, letra B. Prosopopeia também poderia ser personificação. Beleza? Olha aqui então para a questão de número 8, ele pede a função sintática. Vamos lá. Relacione as colunas com relação à sua função sintática e seu respectivo trecho de exemplo. A gente lembra que vocativo é o termo com o qual nós falamos. Termo com o qual se fala. E no texto, ele só fala com a lua. Então quando ele usa assim, ó. Ó, triste lua dos enamorados. Ele está usando um vocativo para falar com a lua. Qual é a única alternativa, ou melhor, as únicas, que tem número 1 lá no final? Já elimina B, já elimina D. Olha que fácil. Eu estou entre A e C. Show? Galera, esse O é uma interjeição que te ajuda a saber que é vocativo. Tudo bem? Marcelo, mas eu não sei identificar um vocativo. Quer ver um exemplo de vocativo maneiro? A música da Rita. Ó. Ô Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Isso é vocativo, eu tô falando com a Rita. Ô, Rita, volta, volta desgramada. Tranquilo? Então, o O é muito utilizado também para marcar, para entender que aquele cara é um vocativo. Show? Então, número 1, na última posição. Estou entre A e C. Legal? Vamos lá, então. Vamos voltar a... Ele quer pelo vento leve, nos altos mares e que está soprando. Vamos voltar lá. Tan, 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 vens vindo que pareces vir impelida pelo vento leve. Ele pede vento leve, né? Show. Olha só. Lembra que eu falei na questão de figuras de linguagem o seguinte? Olha só. Vir impelida pelo vento leve. Então quer dizer que o vento leve é que está empurrando, é que está impelindo a lua. Então, um termo, aqui eu vou botar a lua só para a gente ficar com a referência. A lua, ela, você já sabe que impelido é empurrada, ela não empurra, ela é empurrada pelo vento. Então, o vento é o cara que pratica a ação da voz passiva. E lembra que eu falei? O agente, às vezes, precisa depor. De e por são as únicas preposições capazes de reger o agente da passiva. Então, dentro dessa voz passiva, em que a lua é o nosso sujeito paciente, que sofre a ação de ser impelido e ser empurrada, o vento é que empurra, o vento é que vai impelir. Então, pelo vento leve, vai ser o nosso agente da passiva, número 2 aqui em cima. 2 no início, 1 no final, pode ser que seja A ou C ainda. Vamos lá. Nos altos mares, vamos procurar nos altos mares, tá aqui. E vens a navegar. Tudo bem, mas quem navega, navega em algum lugar. Navegar onde? Nos mares. Adjunto adverbial de lugar. É o lugar que a gente está navegando. E aí quando uma palavra é chamada da ideia de lugar, de modo, de intensidade, na morfologia é um advérbio. Mas na sintaxe a gente chama de adjunto adverbial. Tudo bem? Então o lugar por onde a lua, que foi comparada a um barco, está navegando. Então, nos altos mares, adjunto adverbial de lugar, que é o número 3. Número 3. E que está soprando? Vamos ver. Vindo impelido pelo vento leve, pelo vento gentil que está soprando. Gente, já falei com vocês sobre isso. Vento gentil, o qual está soprando. E aí olha pra cá. Se eu troco o que, novamente, se eu troco o que por o qual ou a qual, eu estou diante de um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva. Só que pensa comigo, é uma oração subordinada adjetiva. Então é um adjetivo. Só que a oração adjetiva ela pode estar com vírgula ou sem vírgula. E aí veja, se ela estiver sem vírgula, a gente vai dizer que ela é restritiva. Então sem vírgula a gente vai chamar de restritiva. E com vírgula a gente vai chamar de explicativa. Legal?
Toda vez, então, que você tiver um pronome relativo, oração subordinada adjetiva. O que é pronome relativo? Aquele que eu posso trocar por o qual e a qual, aquele que vem retomando uma informação anteriormente citada. E quando a oração subordinada adjetiva for restritiva, vai ser como se fosse, é uma oração adjetiva, é como se fosse um adjetivo sem vírgulas do lado de um substantivo. Um adjetivo, olha aqui, lembra da questão? Quando vem ao lado do substantivo qualificando-o, lembra que eu falei que é adjunto adnominal? Então, a oração adjetiva que estiver perto do substantivo sem vírgula, restritiva, também vai ser sempre um adjunto adnominal. Então, não se esqueça, adjunto adnominal. Toda oração subordinada adjetiva restritiva é um adjunto adnominal. Por quê? Porque o adjetivo, quando vem perto do substantivo, a locução adjetiva, quando vem perto do substantivo, a oração adjetiva, quando vem perto do substantivo, tem função de adjunto adnominal. Show? Então aqui, ó, que está soprando, como tem pronome relativo, qual e a qual, é oração subordinada adjetiva. Sem vírgula, restritiva. E toda oração subordinada adjetiva restritiva é um adjunto adnominal. Então aqui eu marco na 8, só o que falta, né? Que está soprando é um adjunto adnominal número 4. E aí ficamos com 2, 3, 4 e 1. Gabarito, letra C. Tudo bem? Gabarito, letra C. Pelo vento leve. É ele que pratica a ação da passiva, ele que impele, ele que empurra. Nos altos mares é o lugar pelo qual o barco navega. Então se dá a ideia de lugar adjunto adverbial. Que está soprando é uma oração subordinada adjetiva restritiva. E toda oração subordinada adjetiva restritiva é um adjunto adnominal. E ó, triste lua dos enamorados é um vocativo. E vocativo é o termo com o qual eu falo. Ó, triste lua dos enamorados. Gabarito, letra C. Beleza? Tranquilão? Então fica comigo porque nós vamos voltar no próximo bloco, nos próximos vídeos, corrigindo mais questões deste concurso. Então fica comigo, tamo junto. Até a próxima. Valeu!